São Mateus 16 e o versículos 15 em diante. Amém? Eu quero que todos que escutem hoje aqui essa mensagem, nós vamos falar sobre um tema muito conhecido. Está todo mundo pronto? Graças a Deus. Eu digo pronto, que todo mundo está com a Bíblia no lugar certo. Mateus 16, e o versículo 15 diz assim: disse-lhe ele, vós quem diz que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse-lhe, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E Jesus respondeu e disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi a carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Amém. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Santo Deus, Pai Celestial, tenha misericórdia de cada um de nós, perdoe nossos pecados, nos ajude mais uma vez a permanecer na fé que uma vez foi dada aos santos. Não tire essa alegria de nós, Pai, de te servir. Nos ajude cada vez mais nesta jornada, porque nós sabemos que tu és o mesmo ontem, hoje e eterno. Amém. E tudo que for dito aqui, Pai, seja de bênção, seja de alegria para nossos corações, nossas almas possam viver em paz consigo mesmo. E tu és a cabeça de tudo aqui, Pai. Esse lugar foi predestinado para que tu pudesse falar a respeito de nossos irmãos, de nosso pastor, para que o Espírito Santo tenha liberdade de exaltar, de exaltar, de fazer como tu queres que faça. Em nome de Jesus Cristo eu creio desta maneira, para a tua honra e tua glória, que eu te peço essas bênçãos, podemos nos sentar. E quem vai agora ao púlpito se chama irmão Zézia. Irmão Zézia vai ler um versículo na Bíblia e vai falar sobre recordação. O sentido da palavra de que ele vai recordar. Eu falei no começo, pode se recordar da sua mãe. E lembro que quando mãe não era crente, isso, depois que ela se tornou uma cristã, eu, através primeiramente de Deus e através dela, eu estou na... Isso pode ser uma recordação. Amém? Deus abençoe a igreja. Amém. Bom, aquele meu irmão dele, a gente tem que ter uma recordação, mas sim das coisas boas. Porque as coisas ruins nós não podemos recordar, porque as coisas ruins que nós já fizemos é através do nosso batismo, quando nós se arrependemos com a Bíblia, não. E se arrepende, somos batizados. Então, aquele pecado, Jesus joga no mar do esquecimento, e a Bíblia diz, ai que o homem que pescar. Então, nós temos que recordar das coisas que são boas. Porque no meu tempo anterior, que eu não, naquele dia não prestava para nada, prestava assim, mas eu mesmo, nem eu me considerava nada, e Jesus diz, porque é assim. Cada um nasce com predestino. Aí vem o diabo, pega uma pessoa, embora com ele, fala o que quer, mas chega um certo ponto que Deus diz, é aqui, Satanás, agora ele abriu você falar e pegar. Então, você não vai ter mais desejo de pecar, você não vai deixar de ir mesmo. Ah, pô, então, é tanta coisa para dizer, porque se eu fosse agradecer o que Deus fez por mim, as coisas boas, tem feito por nós todos, não é só por mim, porque só nesse tempo, no verão começou, Deus olhar a terra para a gente, saía bênção, irmão. O mundo lá fora não vê isso não, você vê, tem quanto no rio, onde é a fonte das águas, o rio seco, o povo andando com Nazaré. E num canto desse para a gente, nós sabemos que Deus está cuidando de nós. Amém. Isso aí é também para provar que Jesus ainda não voltou, ele está para
vir. Ninguém sabe a hora, mas ele está para vir. Por isso aí é bom a gente sempre estar olhando as escrituras, porque do jeito que o mundo está, eles querem fazer de tudo para tirar a gente do foco da palavra de Deus. Eles querem distorcer e não pode. O que Deus diz é o que Deus diz. Então, aqui eu vou tomar pouco tempo, mas eu gostaria de passar uma meditação que eu estava lendo. E já chegou, você tem um versículo aí? Eu digo, eu sempre tenho, porque todo dia, eu não sou leitor da Bíblia não, mas sempre todo dia eu gosto de dar uma olhada nela, porque isso é o alimento das nossas almas. Amém. Lá no deserto, o povo apanhava o maná, o que é que nós temos que vir para mim? Porque no deserto, o maná todo dia tinha que pegar, tinha que pegar para outro dia apodrece. Mas aquele maná que ele pegou e colocou lá dentro da panela dourada, aquele nunca apodreceu. Por quê? É isso aqui, a palavra de Deus. Amém. Então, Amém. o alimento das nossas almas todo dia é isso aqui, a palavra. O curso de ontem, então foi de ontem, é a mesma coisa, uma comida da gente, foi de ontem. Aí vem, você vai para o curso à noite, recebe, vê a leitura, tudo, mas no outro dia, nessa trajetória da gente, mas se esquece daquele, então tem que ter outro, então tudo dá. Então, principalmente isso, aí nessa controversa religiosa que está, uns dizem que Jesus já veio, outros dizem que Jesus, a intercessão já cessou. Ô irmão, se a intercessão já tivesse cessado, você acha que estava uma bênção dessa para nós, o mundo veio aí, nada, porque eu creio que na tribulação o bicho vai pegar, a coisa, eu leio no livro de Apocalipse, a praga que há de vir. Não vê ainda, elas vão vir, está começando, está só o começo, vê? Quando os discípulos interrogaram a Jesus, lá em São Mateus 24, fizeram 3 perguntas a ele. Quando acontecerão essas coisas? E qual é o sinal da tua vida e do fim do mundo? 3 perguntas. Aí quando ele fala, fome, peste, guerra, terremoto em vários lugares, nação contra nação, isso aí está diante de nós já faz tempo, mas ele diz, mas isso ainda não é o tempo, é o começo da vida. Então, irmão, nesse negócio aqui, eu estava olhando aqui, vamos ler em Atos dos Apóstolos, só para não ficar na minha palavra, do capítulo 16, não, capítulo 1 em Atos, e o verso do 6 ao 11, para você ver como é que o povo se esquecer de olhar para a Bíblia e fica olhando, prestando atenção no que os outros dizem. Ele diz assim, aquele, pois, que havia reunido, perguntado, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o rei a Israel? E disse, não vos pertence saber os tempos ou a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e em Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto eles subiam, eis que junto deles se apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu vizinho. Amém, amém. Amém. Então, isso aí prova que Jesus não vem ainda, né? Não vem ainda. Então, quando você vê assim, aí você diz, não, Jesus já veio. Não, mentira, só foi lá para vida. Então, Deus abençoe a todos, Deus deu um próximo ano novo. Esse aqui desse ano é o último curso aqui. Domingo, dia 30, nós estamos lá em Glória de Goitá, tirar uma fera lá, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Agora
sabedoria e possa continuar com o irmão Zé. Né? Amém. Eu estava conversando com o irmão Eliseu, e lá fora tem muitos pastores com raiva. Não por outros pastores, né? Com raiva desses pequenos membros do corpo de Cristo que está falando sobre as Escrituras. Onde muitos pastores renomados que estão saindo da palavra e está chegando essa nova geração gaguejando, mas que o que vale aqui é o sentido da palavra, é que nós estamos debaixo de um ministério pastoral no qual Jesus Cristo é o controle de tudo. Amém? E eu também queria trazer também, irmão Eliseu, eu podia ter dado o tempo do culto todo para o irmão Eliseu, porque ele tem liberdade. Irmão Eliseu é um homem que tem liberdade de chegar aqui e nós dar a oportunidade do culto para ele pregar 40 minutos, 1 hora, mas nós temos um protocolo hoje que eu falei que ia fazer um rodízio entre nós três. A semana atrasada eu fiz um rodízio com as mulheres lendo a Bíblia, só mulher lendo Bíblia, não foi pregando o Evangelho. E hoje o irmão Eliseu tem toda a liberdade do tempo dele que foi escolhido, ele é quem vai dizer também, nós temos o dia todo, né? Mas nós temos vontade de fazer esse culto em 3 partes, né? Moisés, irmão Eliseu, e eu finalizei com uma oração, com alguma coisa que eu tenho para não acrescentar, mas para emendar, fazer a junção dos 3 assuntos. Deus abençoe, irmão Eliseu, seja bem-vindo, que você tenha toda a liberdade do Espírito Santo, e com poucas palavras que você vai dizer aqui, que seja concretizada na nossa vida. Então hoje é sobre recordação. É sobre Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Graças a Deus por esse novo dia, né? Pela noite que Ele nos concedeu em paz. E aqui estamos gozando da sua divina proteção. Eu acredito que a moça ali é visitante, né? Deus. As duas, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Sinta-se à vontade no meio desse pequeno rebanho. Falando sobre recordação, eu gostaria de recordar aqui na palavra, porque eu acredito que muitas recordações são boas em nossa vida, né? São tantos tempos bons que nós gostamos de relembrar muitas vezes, mas eu acredito que nós recordar daquilo que Deus fez e daquilo que Deus faz é melhor. Amém. O irmão Jota falou que eu posso tomar um bom tempo, tenho liberdade, mas eu não pretendo levar muito tempo. Mas eu gostaria de recordar algo na palavra que sempre me chamou a atenção. O irmão Jota cantou um hino aqui, a Bíblia vivida do crente, a vida vivida do crente fiel. No início ele diz, onde começa? A Bíblia sagrada, toda empoeirada, na estante guardada, ela não tem poder. É como se você comprasse um medicamento e guardasse, é a mesma coisa. Se tomar ela não tem poder algum, não vai surtir nenhum efeito na sua vida. Mas se você pôr em prática, Amém. Amém. aí ela realmente vai trazer aquilo que o Senhor Jesus disse: eu enviei a palavra e ela não voltará para mim vazia. Amém. Ela fará aquilo trará o propósito para o qual ela foi enviada. Amém. Louvado seja Deus. Amém. E há uma coisa que eu já perguntei para a igreja uma vez, lá em Vitória: como você está lendo a Bíblia? Como é que você está lendo a sua Bíblia? Porque se você tomar a sua Bíblia para ler
uma historinha, como a gente lê uma história para uma criança dormir, não faz muito efeito, não. É verdade. Mas se você parar e começar a prestar atenção no que você está lendo, você vai ver que Deus, Ele se manifesta através das letras que você está lendo, e você começa a sentir a inspiração da palavra. Para isso você tem que saber como você está lendo a sua Bíblia. Não leia ela como uma história, porque o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 15, ele falou que tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, quando nós lemos a palavra, lemos para o nosso aprendizado, é exortação para as nossas vidas, exortação para as nossas almas, para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento na fé. Amém. E em São João capítulo 4 a gente pode recordar, olhando a Bíblia não como uma história, mas como algo que foi deixado para nós aprender. Podemos recordar daquele momento em que Jesus esteve com a mulher samaritana. Aquela mulher era uma mulher considerada uma mulher vulgar, uma mulher que não tinha o seu princípio matrimonial conservado. Era uma mulher que já vivia com o quinto marido, o quinto homem. E ali havia uma lei em que eles separavam. Primeiramente, os samaritanos não se uniam com os judeus. Eles não se comunicavam. Eles eram incomunicáveis. Havia ali uma tradição. E, além disso, ela era uma mulher de má fama. Uma mulher considerada uma prostituta. Então ela não tinha que estar no meio daquelas mulheres consideradas as mulheres sinceras, as mulheres que tinham caráter, qual o horário era diferenciado. Elas tinham que chegar em horários diferentes porque elas não se misturavam. Aí você observa que Jesus, o Rei dos Reis, Amém. chegou naquele lugar interessado. Ele sabia que hora ela ia tirar água ali, porque nada toma Deus de surpresa. Não. Amém. Deus conhece o amanhã, ainda hoje. Amém. E ele sabia justamente o horário que ela ia tirar água ali do poço. E isso me toca muito forte quando Jesus, seus discípulos foram para a cidade comprar comida. E ele interessado, eles tinham um propósito ali naquela vida. E ele então desceu aquele poço e sentou-se ali à beira do poço. Ele sabia quem ia chegar ali. E ela, apesar de ser uma mulher samaritana, mas era uma mulher cuidadosa. Ela ouvia quando os demais falavam a respeito de Jesus, quando falavam a respeito da palavra, a profecia do profeta Isaías a respeito do Messias, quando ele viesse, o que ele ia fazer, o que ele seria. Ela tinha atenção na palavra, ela guardava aquelas coisas consigo. E aí então, de repente, ela desce aquele poço, e quando ela chega ao poço, está ali um galileu, um judeu, sentado à beira do poço. Quem sabe ela de longe já começou a pensar assim: o que aquele judeu está fazendo ali? A gente temos segregações entre nós. Há uma lei que proíbe de nós se juntar. O que esse homem está fazendo aí numa hora dessa? Mas ele sabia porque ele estava ali sentado. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Ela se aproximou. Quem sabe pode até ter saudado ele, ou talvez tenha ficado calada para respeitar a tradição. E ali lançou a cordinha com o balde e foi tirar água. Quando ela estava puxando a água, aí ele falou para ela: dá-me de beber. Ela olhou para ele assim: que ousado, né? Como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Não sabes que tem uma lei que segrega entre nós? Não sabes que nós não podemos falar um com o outro?
E então ele disse assim, eu vou olhando aqui as escrituras, essa história está em São João capítulo 4, né? Essa narração, esse escrito. 10. E ela disse, Versículo 10. versículo 10, versículo 9, disse-lhe a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus foi e começou o diálogo com ela e respondeu, se tu conheceras, mulher, o dom de Deus, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Eu acredito que o coração daquela mulher deu um tic-tac mais forte, mas o que ele está falando? Se eu conhecesse o dom de Deus e conhecesse quem é que está ali, quem está me pedindo água, aí no verso 11, disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tu tens água viva, que tu estás me oferecendo? Afinal de contas, quem és tu? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Amém. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aí foi que o desejo dela cresceu. Foi que ela abriu mais ainda a atenção, quem sabe arregalou os olhos. Disse, mas o que é que esse homem está me oferecendo? Disse-lhe ela, Senhor, então dá-me dessa água. Eu, você, qualquer um de nós que estivéssemos ali, desejaríamos o mesmo. Estamos descendo ali para tirar água e chega um homem dizendo que vai me dar uma água que vai saltar em mim uma fonte para a vida eterna. Quem não pediria dessa água? Amém. Todos nós diríamos, dá-me dessa água. Mas o que Jesus tinha um propósito, a conversa ali era para ele chegar aonde ele queria chegar. Amém. E ele disse a ela disse, dá-me desta água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai e chama o teu marido e vem cá. Conhecendo sua vida, né? No verso 17, a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, e eu só te perguntei por perguntar, mas eu já sabia. Eu conheço a tua vida. Em outras palavras, né? Poderia ele ter dito isso, não que a Bíblia esteja dizendo isso a gente faz uma colocação. Porque quando ele disse, disseste bem, ele estava dizendo, eu já sabia. Não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade. A mulher, arregalou os olhos assim, disse, até da minha vida esse homem conhece. Por isso que ele tinha perguntado a ela lá atrás, se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem está te pedindo para beber, amém. Quem está te pedindo de beber conhece a tua vida, o íntimo da tua alma. Quem está te pedindo de beber conhece o teu coração. Amém. Quem está te pedindo para beber te ama e quer te dar nesta hora da água da vida. Amém. Aí ele segue com ela e diz, porque tiveste 5 maridos, e que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade. São João capítulo 4, verso 19. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Amém. Aleluia. Amém. Ela tinha sua atenção voltada para a palavra quando os ensinamentos eram lidos nas sinagogas. Ela não podia ir à sinagoga dos judeus porque ela era uma samaritana. Mas ela tinha ouvido falar, porque quando ele revelou a vida dela, ela disse, eu vejo que tu és um profeta. Amém. A palavra afirmando que ele faria isso. E em seguida ela disse, nossos pais adoraram neste monte,
Vós dizeis, vós judeus, dizeis que o lugar de adoração é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, porque vocês estão adorando deuses estranhos. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Amém. Foi isso que o anjo falou lá em Mateus capítulo 1, que Jesus viria a salvação de Israel, o filho que nasceria da Virgem. Amém. Por isso ele disse: a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém. Aleluia. Porque o Pai procura a tais pessoas que assim o adorem, não por tradição, não por amizade, não porque achou o evangelho bonito, não porque alguém o convidou e ele achou que aquele convite foi tão importante, não porque sua tia, sua mãe, seu pai pertencem à igreja. Ele não está buscando esses adoradores, ele está buscando os que o adoram em espírito e em verdade. Amém. Louvado seja Deus. E então ele segue. A mulher disse-lhe: eu sei. Ó, como ela estava por dentro do assunto, como ela estava se inteirando do assunto. Ela disse no verso 25: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, ele vem. Oh, louvado seja Deus. Ela estava atenta ao que estava sendo ensinado. E quando ele vier, ele nos anunciará tudo. Amém. Tudo quanto o Senhor tem me anunciado. Amém. Tudo quanto o Senhor está anunciando aqui para mim. Ele fará estas coisas justamente quando ele vier. Há um Messias que há de vir, e ele fará isso. Jesus virou-se para ela e disse: eu sou ele. Amém. Eu sou, eu que falo contigo. Amém. Eu sou esse Messias. Irmãos, isso me toca fortemente. Amém. Que coisa profunda e maravilhosa. Você parar e começar a imaginar, faça uma imaginação, como aquela mulher se sentiu naquele momento. Amém. Como seu coração se sentiu naquele momento. Como a sua alma se regozijou naquele momento. Glória a Deus. E ela vê que não estava falando com um judeu interesseiro na sua vida. Ele não estava ali preocupado, pensando no seu corpo, para ser mais um marido dela, na alma dela. Amém. E então, quando ela ouviu aquilo, ele disse: eu sou eu que falo contigo, mulher. Glória a Deus. Ela ficou tão maravilhada. E ali vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Ninguém ousou indagá-lo. Mas ela ficou tão maravilhada que ela deixou seu cântaro, deixou tudo para trás e correu para a cidade. Ela não foi andando, a Bíblia diz que ela correu. Amém. Glória a Deus. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi-se à cidade, diz a palavra. Ela não fala correu, diz foi-se à cidade. E disse aos homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Amém. Eu cheguei lá para tirar água, ele começou uma conversa comigo, parecia que não estava querendo nada, parecia que queria só um pouco de água de beber. Daqui a pouco esse homem contou toda a minha vida, tudo quanto eu pratiquei, ele estava contando para mim, e ele me ofereceu vida eterna. Não é esse o Cristo? Amém. Será que não é esse que falou Isaías? Será que não é esse que falou Moisés, que veria um profeta semelhante a ele? Eu acredito que este é este homem. Amém. E eles correram e foram ouvir as palavras, confirmar as palavras que aquela mulher tinha dito. E ali então eles se encontraram e ouviram daquela palavra. Amém. Amém. E em um dado momento a palavra diz que eles disseram para ela: nós cremos já não pelo que tu disseste,
Mas cremos porque nós estamos vendo que realmente Ele é Amém. aquilo que o Senhor falou. Amém. Ele tem feito os sinais que Ele prometeu fazer. O Messias está conosco. Mas os rabinos, os grandes doutores da lei, não enxergaram. Eles o crucificaram, eles o maltrataram, eles o chamaram de demônios, enquanto pequenas pessoas estavam ali enxergando a profecia sendo cumprida. Amém. Maravilhoso é Deus, grande é o nosso Deus. Amém. É algo muito maravilhoso. Isso é uma mensagem que sempre me toca. Quando eu leio isso, eu fico imaginando, meu Deus, que conversa tão boa para se ter. Que momento tão bom. Imagina você ter uma conversa tão boa dessa, que te traga tanta solução na tua vida diante de um momento difícil. Quando você estiver sozinho e Jesus chega e te ajuda. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Recordando no material, cuida de nós. Amém. Amém. É Ele nunca verdade. deixa seus filhos a sós. É verdade. O problema é que a nossa fé, ela é pequena. Mas só existe uma forma de você ter a sua fé acrescentada. É você manter a sua comunhão com Deus. Amém. Isso é algo que não pode faltar em nossas vidas, é a comunhão com Deus. O momento de oração, o momento de leitura bíblica, não pode faltar na vida do ser humano. É É verdade. verdade. Porque só assim ele mantém a sua comunhão com Deus. E é como se você tem aqui uma cisterna, né? Para você tirar a água dela, tem aquele tubo que você vai ejetando ele. Vai, à medida que você ejeta, aquela água vai saindo, né? Vai fluindo. Se você parar, ela continua saindo. Da mesma forma é a comunhão com Deus. Você faz a comunhão, a conexão com o Espírito Santo, ele se mantém em contato com você. Amém. Mas se você para, ele se ausenta. Você não está buscando, ele se ausenta. Mas se você manter essa comunhão, essa corrente, ela continua ligada. Aleluia. Esse contato continua ligado. E você continua sendo abençoado. Recordando agora do material, nós passamos um tempo na família. Foi um pouco meio difícil para nós atravessarmos. Um tempo que as condições financeiras estavam muito difíceis. Meu pai tinha 10 filhos em casa para alimentar. E com o casal seriam 12 pessoas, né? E um dia estávamos à tarde sem ter o que comer. E tinha algumas moedas em casa. Minha mãe juntou lá e chamou 2 irmãs minhas e disse: vai até a feirinha, vê se você encontra alguma coisa, alguma fruta, qualquer coisa para nós comer aqui, que nós não temos nada para comer. E aí então minhas irmãs saíram e foram à feirinha próxima do bairro. Chegaram lá, não era dia de feira, era um dia de semana, mas alguns vendedores colocavam algo para vender ali. E ela chegou, tinha um cidadão com um monte de bananas bem maduras, já caindo para pencazinho. E ela perguntou: quanto é essa banana? E o rapaz falou o preço que elas tinham no bolso. E ela disse: dá para nós levar esse monte de banana e comermos juntos. Amém. E aí então não tinha como levar, estava tudo se soltando, não tinha como levar na mão. Ela perguntou para o cidadão: o senhor tem uma bolsa? Ele disse: não tenho. Não era dia de feira, estava escasso, não tinha quase ninguém no ambiente. Aí elas disseram: vamos procurar uma bolsa. E ela disse: se nós formos procurar a bolsa, vai acontecer de alguém chegar e levar, e a gente vai ficar sem essas bananas. Como é que a gente vai fazer? E saíram andando e pensando. Nesse momento formou-se um redemoinho no meio do campo. E quando aquele vento juntou toda a lixaria e sacudiu em cima delas, juntamente com uma sacola vazia. Amém. Aleluia. Amém.
E aí então elas tomaram a sacola, voltaram e compraram as bananas. Amém. Deus tem cuidado de nós. Isto é uma maravilha. Outro dia eu estava acostumado a sair do bairro que eu morava num bairro no Recife, trabalhava lá, morava alugado, morava no interior, mas passava a semana no Recife. E eu estava bem acostumado a sair, sabia o preço das passagens, serviço de integração, metrô e ônibus. Aí então um dia eu saí com aquele dinheiro bem contadinho para ir para casa. Cheguei na esquina da rua, eu inventei de fazer um lanche. Eu disse, não, mas mesmo eu fazendo um lanche, dá para eu pegar o metrô, o ônibus, porque do metrô para o ônibus não para. E aí eu chego em casa tranquilo. Tudo bem, lanchei, deixei o dinheiro reservado da passagem e saí. Quando eu apanhei o ônibus, que saltei na estação do metrô, estava fechada. O guarda falou, está em greve. Eu disse, eita, agora deu errado. Desinterei o dinheiro da passagem. Se tivesse metrô, dava, mas como não tem metrô, vai ter que ser de ônibus. E eu perguntei para ele como eu faço para chegar na rodoviária. Ele disse, você vai apanhar mais 2 ônibus. Um daqui até a Ceasa e o outro da Ceasa para a rodoviária. Eu disse, e eu vou chegar em casa de quê? E eu fiquei ali imaginando e apanhei o ônibus até a Ceasa. Quando eu cheguei na Ceasa, eu olhei em direção à rodoviária, estava muito longe. Eu disse, não consigo chegar a pé. Eu disse, eu vou atravessar e vou até a BR. Da BR para lá eu vou ver se consigo chegar a pé. Se não conseguir, a única forma que eu tenho é pedir ajuda. Eu nunca tinha pedido ajuda para ninguém. Eu tinha vergonha e nunca tinha precisado de pedir ajuda na rua. O dinheiro que tinha me sobrado naquele tempo, naquele momento, era R$4. E aí então eu atravessei uma caminhada boa até a BR. Quando eu cheguei na BR, que eu olhei em direção à rodoviária, eu disse, eu não consigo chegar lá. Eu olhei e tinha um ponto de ônibus e tinha 2 homens lá no ponto de ônibus. Eu disse, agora eu tenho que fazer, colocar a vergonha no bolso, disse, me aproximar e contar a minha história e dizer que estou precisando de ajuda. E nisso eu fiz. Me aproximei da parada e fiquei por ali rodeando, sem saber o que fizesse, sem saber o que dizer, envergonhado. Daqui a pouco eu me aproximei deles 2 e disse, eu vou falar agora. Quando eu disse eu vou falar agora, aí parou um carro pequeno de lotação na parada. Aí chamou Vitória e Gravatar. Eu falei, quanto é que é? Ele disse, R$4. Louvado seja Deus. Então Deus cuida de você, meu irmão. Deus cuida de cada um de nós. O problema é que a nossa fé é pequena. Mas se sente falta de fé, pede a Deus que Ele te dá. Ele não pede a ninguém. Deus abençoe a cada um de nós. Amém. O que é que falta fazer mais antes? O que é que eu devo fazer? Quer que eu termine? Continue? O que é? Vocês querem uma coisa bem? Mas pelo protocolo aqui, eu vou dizer qualquer coisa aqui, sobre isso aqui, e esquecendo que a gente não pode passar sem ninguém para o que recordação. Amém. Que beleza. Mas no ano de 1989, recordação. No ano de 1989, nós recebemos um presente aqui na congregação, Geraldo Osório de Aguiar. Amém. Geraldo Osório de Aguiar, quando ele veio aqui fazer a primeira mensagem dele, com 2 meses, a mulher ganhou meu bebê, Isaac. Ele completou ano semana passada. Mas qualquer tipo de recordação, como foi falado, da parte ruim, espero
que as boas superem as patrulhas. Nós não podemos deixar de recordar para o bem das nossas almas a vida precoce de Davi. Davi teve seus altos e baixos para que nós hoje pudéssemos ver o quanto Deus é bom na vida de um cristão. Amém. O que o irmão Eliseu acabou de dizer aqui, o que o irmão Zés acabou de falar aqui, isso é um produto, isso é um subproduto de um produto que está sendo pregado aqui pelo pastor Geraldo Osório. Se não fosse assim, nós desviava nossa atenção para outro tipo de conselho, para outro tipo de pregação, para outro tipo de recordação, o que foi lido aqui agora, para trazer benefício para mim e para você. Deus teve que arrumar aquela oportunidade de falar com aquela mulher, porque aquela mulher estava ali, desde a fundação do mundo, naquele ponto, esperando conversar com o Messias. Amém? Amém? Mas se nós estamos falando de recordação, para que você não se assenta e você não recorda o momento que Pedro estava até cheio de vinho? Pedro bebia vinho, naquele tempo todos bebiam vinho, e ele ficava até atribulado, ignorante com os seus irmãos. Mas se você leu a leitura de Pedro aqui, Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não. Quando Deus disse não, é não. Prevalecerão contra ela. Amém. Mas Deus já tinha escolhido um Pedro desde a fundação do mundo para morrer crucificado de cabeça para baixo. Isso é o tipo de Deus que nós estamos orando, amando. Mas também Deus também criou um homem chamado Paulo, que vivia sob a tutela de Gamaliel. E se você se sentar e imaginar o que Paulo enfrentou, o que Paulo fazia pela palavra de Deus, mas Deus também já tinha escolhido ele desde do ventre, desde a fundação do mundo. Amém. E disse: Paulo, tu vai ser degolado lá em Roma, dissipado. Oh, porque nós também não vamos lembrar lá atrás, Isaías, no qual profetizou e disse: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Com mais de 400 anos na frente aconteceu. Mas Isaías também foi muito cerrado. Agora, para tudo, com tanta recordação que nós temos, Pedro, Paulo, Moisés, Abraão, Isaías, Jeremias, preso no calabouço, que situação nós se encontramos hoje com as nossas recordações? Porque eu tenho essa recordação de Geraldo Osório dando as primeiras assistências aqui em Champagnat. Eu tenho a recordação que quando o Geraldo Osório chegou aqui, que pregou pela primeira vez, com 2 meses Isaac nasceu, e hoje aí está um atributo do que eu aprendi, que foi passado para meu filho através do ministério do pastor Geraldo Osório. Porque quando o Geraldo Osório veio aqui, ele veio mostrar a unção e o poder do Espírito Santo através de um profeta. Mas eu nunca vi nesse púlpito aqui Geraldo Osório pedir ou falar para a gente pregar sobre a intercessão cessada. Nunca. Mas emocionado, aleluia! A primeira mensagem que o pastor Geraldo pregou aqui. Primeira mensagem. Você sabia disso? Isso. O pai ficou admirado, o pai ficou atribulado com aquilo ali, como era que podia acontecer. O novo nascimento na palavra. Amém. Amém. A primeira mensagem que o pastor Geraldo pregou aqui lá em cima, cara, lá em cima, foi o nascimento pela palavra. E hoje Geraldo Osório continua pregando o novo nascimento. Amém. Será que ele não se cansa de pregar sobre o novo nascimento?
pregar sobre o novo nascimento? Porque sem ele, você não entrará no reino celestial. É verdade. Eu quero agradecer a irmão Zé e a irmão Eliseu, porque não era nem para eu chegar e enfatizar, mas o protocolo foi isso. Mas recordação na nossa vida, nós temos que dar lugar para as boas recordações para poder superar a erro. Se nós entregamos nossa vida na mão de nosso Deus, como Pedro, Paulo e outros demais discípulos e apóstolos entregaram a sua vida, nós não tínhamos hoje um profeta de Deus que chegou a dizer, ele chegou a dizer, que sem o novo nascimento, o homem não herdará o reino de Deus. Fé? Como nós temos fé. Se você não tivesse fé na palavra de Deus, você não vinha aqui. Quero agradecer a Deus pelo irmão que o convidou, ou trouxe os nossos visitantes para a congregação. Aqui ninguém não está atrás de renovação de Natal. Aqui nós não somos crentes de tradição. Senão eu tenho que orar o Pai Nosso, domingo tem que ter, vou orar o Pai Nosso, domingo tem que ser, domingo tem que ser, no outro tem que ser, assim vira uma tradição. O evangelho que é pregado aqui hoje sobre nascimento é de uma maneira, no domingo é sobre o nascimento, é de outra maneira, vai ser no mesmo evangelho, porque sem a Bíblia Sagrada, sem a palavra de Deus que está aqui, você jamais poderá chegar e testemunhar o testemunho da mulher do poço, o testemunho da mulher Maria Madalena. Porque não você hoje, porque você coloque, lembre-se, vou terminar, lembre-se, recorde que dia você está hoje, que mês nós estamos, qual é o que está acontecendo sobre o comércio. Agora você lembre-se, recorde, se Maria, mãe de Jesus, chegasse aqui hoje e alguém perguntasse a Maria, qual foi o dia que tu ganhasse o menino Jesus? Nós vamos ter que fazer uma festa para... Não é nesse mês não, espera para o próximo mês. No mês de janeiro, isso não. Isso para o outro. No mês de fevereiro, não. Qual é o mês? Sexto. Espera para o mês de abril, se der, porque você pode começar a fazer uma festa para o nascimento de Jesus. Mas no Natal, recorde que nós temos uma recordação de pequeno que nossos pais ludibriaram nossas mentes e os catequistas que existiam um tal de Papai Noel para o ludibriamento das nossas crianças. Aí o pai passa a semana todo dia juntando dinheiro e pega umas meinhas e lá pega, sem poder, desconto num, desconto no outro, e vai dizer, mentindo para si que é o Papai Noel. Ele foi que calculou a despesa. Ou seja, é realista. E você também vem para a igreja porque alguém chamou. Minha irmã, minhas duas irmãs, em Cristo Jesus, que vocês estão aí, pode acreditar como 2 e 2 são 4. Eterna da fundação do mundo. Antes desse mundo fosse mundo, Deus já viu vocês dois se encaminhar. Eu tenho recordação nessa mesma congregação. Hoje é um dia especial, então as paneladas se fria a mão um pouco para chegar a comer, vai, né? Que eu sofri numa data, atrás de uma flor para colocar numa recordação, numa bolsinha para uma dama de honra entrar aqui jogando pétala de rosa para colocar aqui para minha filha entrar vestida de noiva com esse cidadão aqui. E ela em casa se vestia chorosa porque não tinha, eu procurei pelo canto e não existia. Eu saí 10 horas da manhã por dentro do mato das capoeiras pegando pétala de flor de safra. E aqui a acolá tirava uma tormenta e não tinha flor. A safra também se negou. E eu saí procurando uma pétalazinha aqui, uma coisinha acolá, e saí rude nesse mundo todinho e enchi uma cestinha de pétala de rosa da safra. E que quando ela chegou aqui, a criancinha saiu espalhando. Hoje eu vi um vídeo sobre isso aí,
está dando muito acesso. Os curtidores estão curtindo sobre a noiva sem fogo. E eu acredito que até hoje, que quando eu imagino, eu fico emocionado, porque a alegria que eu dei para minha filha entrar pisando naquela roda, que ela nem sabia que tinha. Isso, meus irmãos e minhas irmãs, aqui eu estou falando na vida material. Oh, e quantas vezes Deus não disse para você: eu vou preparar um lugar. Amém. Você pensa que você não tem concreto? Amém. Não, lá não tem concreto. Lá não tem pétala de rosa de safroa. Lá tem a verdadeira rosa de Sarão. É o Senhor Jesus Cristo. E você vai entrar numa rua de ouro e marfim, de prata, ouro e marfim. A sua casa está preparada. Qual é a sua, irmã Nil? Qual é a sua, irmão Zezé? É aquela do Grande do Lago? É aquela que eu quero também. É aquela que você vai ver Jesus passeando. Não, o profeta disse que ninguém vê Jesus. Lá nós estamos debaixo da coroa da Shekinah. Jesus é a luz que resplandeça toda hora, todo dia, todo instante. Isso é na vida espiritual, que quando você, ao savão daqui, sair dessa terra amaldiçoada pelo pecado e pegar o seu destino à glória. Amém. Aí sim. Aí eu posso dizer: Senhor, eu acredito que agora a intercessão cessou. Mas enquanto nós estivermos nesse mundo amaldiçoado pelo pecado, sofrendo pressão de políticos, sofrendo pressão de um, sofrendo pressão de outro, intriga de vizinho e discorda dentro da igreja, pastor querendo ser melhor do que o outro, tirando coisas das escrituras, dizendo que não é desta maneira. Irmão por jejum, não, se você é católico, não quer nem falar com você. Não, se você é assembleano, não quer nem falar com você. Olha, deixa disso. Que a Bíblia Sagrada é para todos. E o Deus é um só, que cuida de todos nós. Amém. Se você recordar a mulher do poço, ela tinha 5 maridos. E o que estava com ela não era dela. Se você olhar para a mulher que foi chamada, Senhor, na lei de Moisés, ela tinha que ser apredejada. Jesus disse: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Mulher, cadê os acusadores? Nem me acusou, Senhor. E ele disse: nem eu. Vai-te e não pega mais. Esse é o resultado da unção de um pregador. Esse é o resultado da mensagem de um profeta. Esse é o resultado da mensagem que Geraldo Osório traz para nós. É mostrar a Bíblia Sagrada como ela é. Amém. É mostrar a mensagem do profeta sem arrudeio. Se for obrigado a dizer assim: mulher, você está condenada porque as escrituras condenam isso. Você está condenada porque você faz isso. Você está condenada porque você faz aquilo. Diz: não, mas eu fui para a igreja hoje de calça comprida. Bem-aventurada é a senhora, irmã, que veio de calça comprida buscou a palavra. Se você está de cabelo cortado, bem-aventurada você porque vem da palavra. Mas se você vir diretamente para a Bíblia, você vai ver que toda pregação de evangelho ela é verdadeira. Amém. Às vezes você pode sair daqui até bochechudo. Mas que quando você chegar, você se deite, medite e vá para as escrituras. Irmão, leia as escrituras no canto que Paulo diz os deveres da mulher cristã. Eu estou dizendo isso, irmão, não é tirando você de tempo, não. É porque essa igreja aqui é desta maneira. Se você está com doença, você vai para o médico. Se você está com pecado, de quem que você queira, mas primeiro você vai lá aos pés de Jesus Cristo. Você dê uma olhadinha no Calvário. Você tenha essa consciência de voltar lá atrás, de ter uma recordação e dizer: Senhor Deus, que foi que tu fizeste por mim lá na cruz? Porque aquele sangue que tu derramasse, eu creio que foi por mim. Deus não derramou aquele sangue em vão. Deus derramou aquele sangue por você, por mim, por todos nós. Amém. Só isso aqui. Quando tudo está bem, minha irmã, quando tudo está bem na sua casa, quando tudo está bem na sua casa, que você vê que o negócio está desmoronando, corra para a palavra. É onde você tem o refúgio verdadeiro. Israel, quando Israel entrava em apuro, então ele buscava a Deus. Ele buscava a Deus.
quando os filisteus vinham sobre ele e quando os exércitos da Síria se acampavam ao redor deles, então eles voltavam e pegavam a arca da aliança e o trazia e cantava hino e oferecia sacrifício. Mas então, quando Deus os abençoava e as suas necessidades eram toda suprida, então, como o porco volta para o lamaçal e o cão para o seu vômito, parece que essa é a tendência dos seres humanos. Você olha para a palavra, você vê a palavra, você vem e se batiza, você procura a Deus e a sua casa fica endireitada e você diz graças a Deus, agora está tudo bom. Mas qualquer coisa que o diabo coloca na tua presença, na tua frente, qualquer que você escuta, você fica desmiuçando. Aí ele disse, não é bem assim que eu quero. Eu me batizei em nome do Senhor Jesus Cristo, mas não é assim que estão as coisas. Então eu posso vestir short, eu posso cortar cabelo, eu não posso pintar as unhas, eu não posso usar brinco, porque o pastor não quer. Não, você tem que ir para as escrituras, se está de acordo ou não está. Ai, irmãinho, ai, irmã Zezé, vamos para o aniversário hoje, vai ter um bolo. Aí você tem que perguntar, diz, Jesus está lá? Que Jesus, irmão? Se tiver a palavra, se tiver a reunião dos filhos de Deus, é claro que eu estou. Você já viu óleo e água se ajudar? E que quando se ajuda tem que ter uma boa mistura, irmão. Tem que ter uma boa mistura, tem que misturar bem. Para você vir para a palavra de Deus, para você que é do mundo, vir para a palavra, você tem que ter um propósito, você tem que ter um escolhimento, você tem que ter um discernimento e tem que seguir os seguidores e ver como é que eles estão vivendo para poder você vir para a palavra. Ter essa recordação boa do Evangelho, essa recordação boa dos seus pastores, essas datas que marcam a sua vida. Você tem que vir para que você não seja inútil aqui na face da terra. Quando Israel estava indo tudo bem, Deus o abençoava. Quando ele saía da palavra, Deus entregava ele para o exército egípcio. É isso que a mensagem de Deus cai para você. Eu vou parar por aqui, porque é muita coisa para mim. Mas eu só quero dizer uma coisa para você. Tudo que vocês viram aqui hoje é Evangelho para os últimos dias. Essa é uma lavagem do seu pensamento, não para que você saia daqui triste, mas que saia daqui alegre, porque o Espírito Santo ele tem liberdade para falar. Eu não sei da tua vida, tu não sabe da minha, mas Jesus Cristo é o mesmo homem que hoje é eternamente. Tudo ele sabe. Desde a fundação do mundo. Não tenha vergonha não, hein? Do jeito que você tiver, você tem que vir para a igreja. Porque na hora que você conhece a palavra, você vai se dirigir a outro movimento. Porque você tem que vir do jeito que está. Eu já vi no altar chegar mulheres, senhoras, de blusa regata. Irmão, já vi muitas fazer fila de bermuda, chorando aos pés do altar e dizer, irmão, eu quero ser batizado no nome do Senhor Jesus. E hoje são os cristãos, são lindas mulheres, damas cristãs, que amam a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus não expulsa, ela te traz a palavra, de venha para a palavra. Não venha para a igreja, J. Rosendo, nem de irmão Zé. Venha para a palavra e tenha essas boas recordações das santas mulheres bíblicas, dos santos homens bíblicos. E hoje, para terminar, tem homem sincero, santo, vivendo a palavra no meio de nós. Amém. Deus abençoe. Amém? Que a graça do Espírito Santo esteja com todos vocês. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos, nossos visitantes, que Deus possa iluminar a mente de vocês aqui. E a palavra de Deus, ela é cortante. A palavra de Deus, ela é espada pura, desafiada de todo mundo. Ela vai entre as células e médula e tira você de tempo. Você pensa que você saiu do tempo, mas você entrou no tempo de Deus, da palavra santa. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por todas essas bênçãos. Amém. Deus abençoe. Obrigado, meus irmãos, por participar.